Olá, companheiras e companheiros, camaradas aqui do canal Outras Vozes Neves. Estamos a 8 dias da abertura oficial da Corrida Eleitoral 2026, em que lá em outubro estaremos indo à urna para exercer nosso papel de cidadão, votando para presidente da República, governadores e governadoras, deputadas e deputados, tanto no âmbito estadual como federal, e também para 2 senadores ou senadoras, que é o caso aqui de Minas Gerais. E é nesse ensejo da corrida eleitoral que retomamos as atividades do canal Outras Vozes Neves. Nesse primeiro momento, sem programação ao vivo, mas com um vídeo diário para fazermos uma análise de conjuntura no dia a dia, a partir da evolução da corrida eleitoral, das pesquisas que vão surgindo. E em Minas, claro, nós estaremos com o Patrus, um desejo enorme que voltemos a governar o Estado. Patrus tem uma competência enorme e com certeza também desejosos aí da reeleição do presidente Lula. E é nesse sentido que a gente retoma o canal Outras Vozes Neves para se somar a tantos outros meios de comunicação alternativo que têm levado informação, análise, o dia a dia e as vivências eleitorais, sobretudo aqui no estado de Minas Gerais. No dia 5 foi o último dia para que as legendas realizassem a sua convenção. E, no entanto, há ainda uma indefinição no que tange a corrida ao Palácio Tiradentes, que é a sede do governo do estado, que é essa ida e vinda do senador Cleitinho. Ora não é candidato, ora volta atrás. O partido que em Minas já havia decidido pela não candidatura, ontem não descartou a hipótese do Cleitinho ser o candidato. Isso mostra como esse sujeito é de péssima qualidade política. Vimos aquela cena lamentável dele com os seus presidentes, o estadual e o nacional, aquele choro falso que ele fez justamente para comover eleitores. Claro, não estou dizendo que não há sofrimento dele devido às perdas recentes que teve, mas atribuir as perdas à não participação no quadro eleitoral de 2026 foi, na minha análise, uma forçação de barra. Inclusive, que menos de 24 horas depois daquele vídeo, na convenção nacional do seu partido, ele implorou para que pudesse ser o candidato. Então, ou seja, a pessoa Cleitinho quer ser candidato. O Partido dos Republicanos, a qual ele está afiliado, tem um compromisso político com outra base aqui no estado de Minas Gerais. E isso está muito evidente. Que, inclusive, naquele vídeo, achei que foi dia 3 ou dia 4, foi no dia 3, o seu presidente nacional disse com quem eles têm compromisso aqui no estado de Minas Gerais, que é o União Brasil e o PL. Mas também não me assustarei se o Cleitinho não for colocado como vice-governador na chapa do PL, tendo em vista que o PL já lançou o seu candidato a governador. Agora há pouco acabei de assistir aqui na televisão que eles já têm um vice, mas não vai anunciar por enquanto. E eu não assustaria se o Cleitinho
aparecesse como vice do PL, justamente para capitalizar aquela intenção de voto que ele tinha, na margem aí dos 35%, 37%, para uma possível eleição, e aí seria um desastre enorme para Minas Gerais, a eleição do candidato do PL, Marcos Rossói, se não me engano, acho que o nome dele é isso mesmo. Então, se uma pessoa que é um empresário com nenhuma vivência política, ou seja, seria um Zema 2.0? Aí uma interrogação. E é preciso que os coordenadores de campanha do Patrus, sobretudo aqueles que vão construir o marketing eleitoral do Patrus, ou que já estão construindo o marketing eleitoral do Patrus, tenha em mente quem é esse o candidato do PL, quem é essa pessoa, Marcos Rossóis. E, sobretudo, nessa interrogação que existe sobre o vice do PL. E eu, repito, não descarto a hipótese que o Cleitinho possa aparecer como candidato a vice nessa chapa do PL, buscando aí a transferência de votos que seria nele no candidato a majoritário para, de fato, o Republicanos pagar a conta que deve ao PL e ao União Brasil. Talvez eu esteja errado na minha leitura, e eu torço para que eu esteja errado, de fato, torço mesmo, porque seria catastrófico para Minas Gerais a gente ter uma nova versão de um Zema 2.0, que foi nesse bojo aí que lá em 2018 o Zema ganha a eleição, um empresário sem nenhuma vivência política, se lança na onda antipetista, antilulista, e que acaba sendo eleito governador de Minas Gerais, depois reeleito. E o que o Zema deixa de legado para Minas Gerais é o crescimento da dívida pública do Estado. Esse é o legado do governador Zema. E se tivermos a versão 2.0 do Zema nesse candidato do PL, essa dívida crescerá ainda mais e as políticas públicas do Estado, que hoje está fragilizada, elas tenderão a acabar. Inclusive até será um avanço aí maior nas questões das privatizações, tendo em vista que o Zema já deixou a Copasa privatizada, a CEMIG já aí nessa disputa, e tantas outras estatais. Por isso é muito importante que nessa eleição a gente faça uma correção de rota aqui em Minas Gerais. Eleger Patrus, governador, uma bancada de deputadas e deputados alinhados ao governo, isso é muito importante. E é lógico, não podemos nunca deixar de ter no horizonte a reeleição do Lula. Até porque a ameaça extremista de direita, ela continua e não está enfraquecida. Vimos aí a última campanha que o Flávio tem recuperado o fôlego. Por isso é muito necessário que estejamos atentos, ainda que os republicanos não aceitem a candidatura do Cleitinho. Eu não ficaria assustado se o Cleitinho fosse colocado como vice na chapa do PL. Dito isso, quero pedir você que está aqui no canal Outras Vozes Negras para deixar o seu joinha nesse vídeo, deixe o seu comentário, como que você está se preparando para esse período eleitoral e também qual que é a sua leitura no cenário de Minas Gerais, uma vez que quase todas as candidaturas estão acertadas, só o republicano que está nessa de vai e não vai, de vem ou não vem. E qual a sua perspectiva aí nessa campanha do Patrus Ananias, sendo aí talvez a
a única força de esquerda. Até tem o Calil, mas eu nunca considerei Calil de esquerda, né? Até porque eu guardo na memória uma terrível fala do Calil quando candidato a governador em 2022, aqui em Neves, num dos momentos que ele veio em Neves, ele dizia que ganhando o Estado, ele governaria o Estado assim como Margaret Thatcher. Essa foi a fala do Calil. Dali eu já vi que foi até uma graça de Deus Calil não ter sido eleito, porque poderia estar igual estivemos aqui com Zema. A alteração do quadro seria mínima. Dito isso, um forte abraço, se inscreva no canal Outras Vozes Neves, deixe aqui o seu comentário e faça a interação conosco aqui, compartilhe esse vídeo para todas as suas redes. Forte abraço, até o próximo vídeo.